Bom dia a todos. O ensinamento lido hoje tem a ver com o culto passado, né? Nós comentamos bastante sobre espírito protetor. E aqui Meishu Sama explica com bastante clareza para nosso entendimento no que se refere à composição do ser humano, né? Temos ainda esse acontecido, né, do acidente, e a incrível história da entrevista do sobrevivente, né, que praticamente nada sofreu, né. Ele conta que ele sentiu que foi retirado por Deus, né, do acidente. E vendo os destroços do acidente, são o avião, pelo pedaço que fica do avião, que dá para saber o impacto que foi, né? Então, como os pedaços são muito pequenos, mostra a força do impacto, né? Não ficou pedaços grandes. E como é que sobrevive um ser humano, né, no impacto desse? O impacto a 300, né, 400 por hora no chão. E aí mostra, né, a força desse espírito protetor dessa pessoa. E ele fala, né, que ainda tem missão, né, a cumprir nessa terra. Bastante emocionado e dando o relato. Então, o ensinamento lido aqui fala, né, que a fé enfraquecida, né, enfraquece o protetor, né? Faz com que a conexão seja fraca entre o protetor e o seu espírito. E muitas vezes mal assessorado pelo espírito secundário, acaba fazendo grandes besteiras na vida, né? É que hoje não mais, mas antigamente, todos vocês devem lembrar dos desenhos animados, no que existe o espírito protetor e o espírito secundário, ou seja, o anjinho e o diabinho aqui, dando conselhos para o indivíduo, e quando ele aceita, acata do espírito divino, do anjinho, né, ele faz o bem. Quando ele acata os dizeres do diabinho, aí ele sofre, né? Isso não tem mais no desenho atual, mas no nosso tempo aparecia muito esse exemplo, né? Aparecia nos desenhos e a gente, criança, gravava isso, né? E é justamente esse seria o espírito primordial, nós, a alma da gente, e o guardião e o que atenta, né, o ser humano. Mas interessante é que Meishu Sama fala a necessidade dos três espíritos, não a eliminação do espírito secundário, né? Mas deixar ele no lugar dele, né, colocado abaixo da barriga, e o lugar dele é lá. Não subir na testa e fazer o que bem entende, né? E para isso a gente necessita de força. Para colocar quando você é dono de um animal de estimação, você tem que mostrar força, mostrar quem manda, né? Através da força espiritual, você consegue mostrar para ele que muitas coisas ele não pode fazer. Mas quando ele percebe que você não tem força nenhuma, ele passa a te dominar. É assim com os animais, né, com os animais de estimação, e muitos exemplos a gente vê, né, assim. Então, esse estudo, né, bastante claro, esses exemplos, Meishu Sama deixa bem claro como funciona o ser humano, ou seja, espírito primordial, né, a alma. Naquele salmo fala nascendo, morrendo e renascendo. É a grandiosidade humana, ou seja, é a maior escola, né? É vir à Terra
aprender, vir a esse mundo material, aprender. Mas muita coisa na vida da gente, a gente demora a aprender, né? E com, às vezes, muito sofrimento. Através do sofrimento, né, se aprende muito mais fácil do que própria apenas leitura ou apenas um exemplo do outro. Né? O sofrer na própria pele. Né? Temos casos de conhecidos, casos já de pessoas que têm problema nessa vida com vícios, problemas com a bebida, problemas com as drogas, vício em geral. Né? E com isso, com esse vício, ele vê a família que ele ama sofrer, mesmo assim não conseguir parar de ter o vício, mesmo vendo os entes queridos, as pessoas que ele ama sofrendo, né, não conseguir parar. Então, muitas vezes vem a tragédia, vem o óbito, né? E aí esse espírito, se isso, sofrimento, for do fundo da alma e entrar bem no coração, gravar bem, ele se arrepende e nunca mais, se for bebida, nunca mais põe o álcool na boca. Então nasce de novo o ser humano com uma aversão ao álcool. Né? Então, se parar para ver o ponto de vista de Deus, eu acho que, né, ele trabalha com a eternidade da alma. Né? Muitas vezes a gente não entende o acontecimento, mas que para a eternidade da alma da pessoa, é estranho dizer, mas foi uma coisa boa. Né? Esse todo o sofrimento gravou na alma um ser que sabe o quanto é prejudicial, né, esse vício. E passa a nascer e a viver sem esse problema do vício. Né? Então, para a alma foi bom. Para a alma foi uma coisa, uma vida proveitosa. Né? Aprendeu algo muito importante na vida. Então, é difícil julgar se é bom ou é ruim o que acontece com a gente. Né? Porque se levar para o lado bom, tudo é aprendizado. Tudo grava na alma, tudo você consegue levar para o lado, né, bom, ou seja, do crescimento espiritual. Porque esse olhar de Deus, né, pela eternidade, a gente vê, por exemplo, o reverendo tinha uma intuição interessante, né? Quando nasciam os netos dele, então ele falava de cara, esse é tal pessoa. Esse daqui é tal pessoa. Depois nunca mais falava, mas no nascimento ele falava. Olhava para a criança e falava. E com isso, pegando a vida dessa pessoa e comparando com a pessoa atual, a gente entende muita coisa. Né? Vendo a história da pessoa no passado, na outra vida, aconteceu isso, 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 e por causa disso ele tem aversão a isso, isso, isso. Né? Ou aconteceu isso, isso, e ela continua com essas virtudes. Na outra vida tinha, ainda traz a virtude. As mesmas virtudes. Então, você passa a entender na plenitude a pessoa. Porque se você parar e apenas começar dessa vida, muita coisa você não vai entender. Né? O porquê os pais não são assim, por que o filho é assim, o filho é assado. Quer dizer, é uma coisa que você tem que olhar para trás. Né? Mas as crianças, as pessoas nascem com a memória apagada. Né? Deus apaga as memórias de todo mundo. Então, a gente vai saber que se for nascer de novo, nós vamos vir com a memória apagada. Né? Então, para a gente continuarmos nosso caminhar espiritual, o que é necessário? É necessário a sensação, porque isso não é apagado. Apagado apenas a memória,
mas a sensação fica no ser humano. Então, tem um exemplo, não sei se vocês assistiram, na minha infância teve um filme, né, interessante, que eu gostei muito, acho que era O Que o Céu Pode Esperar, né? Um filme da década de 70, eu acho. E aí, ele estava andando de bicicleta, né? Ele estava prestes a casar com uma moça linda, e estava a vida de bem, e as coisas indo bem. Se eu não me engano, ele tinha bastante dinheiro, e aí estava tudo bem. Aí ele, andando de bicicleta, entrou num túnel. No que ele entrou no túnel, do outro lado, vinha uma carreta. E aí o espírito protetor dele fica com dó dele, que o impacto ia ser tão grande, e aí fica com dó dele e tira o espírito dele antes do impacto e leva para o céu. Aí quando chega no céu, fala, o nome dele não está aqui. Fala, não, eu tirei ele de um acidente, de uma morte certa. Não está aqui, ele não ia morrer. Aí ele olha e fala, fiz uma grande besteira, né? E eu preciso levar esse espírito de volta. Então você vai voltar. Aí no que ele volta para entrar no corpo de novo, os parentes já tinham cremado o corpo. Aí ele falou, meu Deus, e agora? Aí vamos remediar isso aqui. Vamos atrás de um corpo, corpo que vai morrer, e aí você entra nesse corpo, troca com a pessoa. E aí ele vai atrás de um boxeador que sabia que nesse dia do ringue ia morrer, leva um punch, um soco, cai, aí era a morte dele, mas aí ele troca, entra o espírito dele. E aí ele passa a ser um boxeador. E aí o filme continua ele num corpo novo e aquela coisa, trama do filme. Só que ele vai atrás da amada dele e falando que é a tal pessoa, que era o ex-noivo dela. E ela não acredita, e tal, conta coisas que só ele saberia, e ela não acredita, e continua o filme. Só que no final do filme, eles estão num vestiário, ele conversando com ela, e aí acaba a luz do lugar. E aí ele, se eu não me lembro, ele dá um abraço e um beijo nela, e ela lembra. Pois não mais a figura que vê pelos olhos estava presente, pois escuro, lembrou daquela sensação com ele. Ou seja, essa afinidade, essa ligação com ele. Aí ela desperta dizendo, você é mesmo. Né? E é um filme bastante romântico da época e fez bastante sucesso. Então, essa sensação, o que é? A gente estamos no caminho espiritual. O que importa mais? Importa mais essa sensação espiritual. Ou seja, vocês muitas vezes na frente do altar sentem o calorzinho do altar, sentem o carinho de Deus, sentem algo diferente que não dá para explicar por palavras. E isso deixar entrar, deixar gravar na sua alma, na alma de vocês. Né? Porque depois que a gente vai e volta para de novo a esse mundo, tem que ter uma continuação espiritual. Né? Vocês imaginem, por causa da Bíblia, muitos católicos nasceram, morreram, depois nasceram, viraram católico de novo, pois tem a Bíblia. Ao ler a Bíblia, ele lembra de todas as passagens, de toda a fé que ele já tinha, e aí ele acrescenta mais nessa vida. E aí, o que acontece? Vidas e vidas são um acréscimo, não uma repetição. Né? Então, o que o reverendo queria muito é que as coisas de Meixo Sama também fossem para a eternidade. Então, o principal, ensinamento. Né? Ensinamento a gente vai e o ensinamento fica, o livro fica. Né? Como um legado né? Uma semente da religião. E aí vai passar anos. E toda vez que você pegar um ensinamento, você vai lembrar. Né?
Toda vez que você for em contato, vai lembrar. A própria construção, o reverendo queria muito que a reconstrução do templo fosse uma coisa bastante eterna, uma coisa bastante que ficasse como um legado, ficasse como uma coisa para muitos anos, né? Então, a própria torre, a Torre do Japão, vai fazer mais de 1000 anos que está lá. Então, ele escolheu um monumento assim que dure, né? Por causa da beleza, por causa do material usado, um material que vai para o tempo, né? Vai avançar o tempo. E aí, toda vez que a gente for e voltar para esse mundo e deparar de novo, vai lembrar. Porque não é raro, muitas vezes, muita gente que vem na igreja, primeira vez, vem aqui na frente do altar e bate uma saudade na pessoa, bate uma emoção muito grande na pessoa, de como estava com saudade disso. Pessoas que já trabalharam com Meishu Sama, pessoas que já trabalharam com Kanon, que vêm e sente. Aí dá para continuar o que estava fazendo, né? A vida passa a completar. Então, essas coisas demoram muitas vidas. Por exemplo, que nem eu dei o exemplo de não ter mais o vício, durou uma vida para aprender. Isso se aprendeu, se arrependeu, porque nasce muitas vezes de novo com o problema da bebida, pois não houve o arrependimento. Então, passa a praticar os mesmos erros na vida do mesmo jeito, né? Levar o mesmo destino. Mas para as pessoas que arrependem, aprendem uma grande lição, nasce melhor, né? Pessoas que fizeram o mal para muita gente, arrependeram do fundo da alma, nasce boas pessoas, mas ainda com bastante mácula do que fez anteriormente. Então, essa pessoa, se é boa de verdade, ela vai entender isso como sendo uma purificação e vai levar a vida, né? Apesar dos percalços da vida, uma vida reta, né? Então, é um processo bastante demorado. A espiritualização é uma coisa que demora muito para a gente aprender uma lição. Então, qual é a vantagem, né, no momento atual? O momento atual é um momento especial, é um momento da transição da era do dia, né, da noite para o dia. Faz com que muita coisa seja ensinado assim, às pressas, rápido, né? Então, para a gente aproveitar anos, vidas, séculos de aprendizado, tem essa grande chance de a gente aproveitar esse supletivo, né? Aprender tudo de uma vez. Então, não é chatice de pai querendo o filho, estuda, filho, né? Para ser uma grande pessoa, para ser bem na vida. Não, é estudar para o crescimento da alma, né? O crescimento dessa eternidade da alma. Então, é um momento de se aproveitar. Mas para o aproveitamento, a gente precisa ter uma singeleza, ou seja, uma obediência a Deus, né, que muitas vezes a gente não consegue. Tem aquele provérbio, né, brasileiro que fala, né, um bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, a gente tem que passar a ser um bom entendedor espiritual, né, das lições de Deus, das lições de Kanon, para que o aprendizado seja rápido, né? Esses dias passou no jornal uma pessoa um monge hindu, que está com 120 anos. Mostrou o passaporte dele, e pelo passaporte dele tem 120 anos. E ele não parece nem que tenha 100 anos, não parece nem com 80 anos. Ele pratica yoga, não casou, né? E ele fala que não toma remédio, né? E não vai ao médico.
Quer dizer, não vai ao médico, consequentemente não dá mais remédio. E aí a manchete dos grandes sites dessa pessoa é porque ele não casou. Né? Quer dizer, é desviado a atenção do principal fator, por que ele viveu tanto. Né? Porque as pessoas olham assim, falam, ele não tomou remédio e não foi ao médico, por isso ele viveu. Então esse pula, porque não tem como, isso daí é o pilar, o alicerce de muita gente. Né? Isso daí, se tirar, cai tudo do que você acredita. Então nem cogita pensar, nem passa a pensar. E passa a pensar porque ele não casou. Né? E aí os sites mostram, mas na entrelinha está escrito o principal motivo dele viver tanto. Né? Uma vila na Itália que tem mais de 700 pessoas, com mais de 100 anos. Aí foram pesquisar essa vila na Itália. E aí eles perceberam que eles plantam a própria comida, comem uma quantidade de comida, variedade de comida muito pequena, sempre comendo a mesma coisa, assim, né, comida saudável, sem agrotóxico. E, claro, uma vila pequena não tem médico, não tem, né, direito, não tem farmácia direito. E já vem de anos de vidas, passando de pai para filho, esse estilo de vida, sem o estresse do dia a dia, né, que todo mundo vive, pois o próprio estresse cria mais doença que toda a poluição do mundo, né, que é a poluição mental e espiritual. E aí, essa vila é motivo de muitos estudos. Então, eles procuram no azeite que eles comem, que é isso, né? Então manda todo mundo comer azeite, não dá o mesmo resultado. Teria que ter todo o jeito de vida deles, né? Então, tudo que Meishu Sama nos ensina já está às claras, né? Só que basta a gente querer ver, né? Querer enxergar de verdade. E sabemos que é um futuro, né? Hoje a gente assiste delação premiada, né? Aí chega, um conta, outro conta, e aí a gente percebe que está tudo, o esquema, todo o sistema político está emaranhado. Aí um começa a falar, outro começa a falar e começa a aparecer. Uma coisa que estava escondido. Muitos médicos hoje, muitos especialistas, principalmente os que são especialistas em câncer, pois é a doença mais difícil, mais brutal, né, do ser humano, eles percebem que é a própria medicina que cria, né? E eles fazem uma delação premiada, como uma delação premiada, fazem livros falando mal deles próprios, né? E esse é um começo de uma cadeia, onde começa a cair tudo, começa tudo a desmoronar, né? Como está acontecendo com a classe política. Então, esse futuro é importante a gente estar inserido nele, né? Ou seja, sermos sempre agraciados por essa bênção de Meishu Sama. Então, a gente não sabe onde vai nascer, que país vai nascer, né? Então, a importância de colocar em rede mundial, né, ter difusões no mundo inteiro, né, para a pessoa que, quando encontrar o caminho, apenas recomeçar a vida espiritual. Dá essa chance. Porque se você pegar um pianista que há vidas e vidas e vidas, amante do piano, treinou vidas, nasce esse ser humano num lugar que não tem piano, numa África, num lugar, ele nunca vai lembrar. Ele só vai lembrar quando tocar, quando ele pôr a mão, a sensação vier para ele, aí começa a tocar. Vem como uma avalanche a sensação. Tudo vem. Mas tem que ter o piano para ele lembrar. É uma pequena coisa, mas tem que ter, né? É a mesma coisa, tem que ter os ensinamentos. Tem que ter a imagem de Meishu Sama colocado, como foi colocado desde o começo, para que isso seja
uma lembrança para as pessoas, né? Que venha uma avalanche de lembranças e sensações de como foi feliz, né, com a proteção de Carnot. Então, essa eternidade faz com que o ser humano passe a pensar de um modo diferente. Reverendo admirava muito pessoas que aos 70, 80 anos começavam uma coisa nova, um estudo novo, ia para a faculdade, ia estudar arte, ia estudar algo para o crescimento. Não falar assim, não tenho mais pouco tempo de vida, né? Então, para quê? Né? Não, ele gostava que a pessoa falasse assim, não, eu vou começar agora, né? Eu toco mal o piano, mas eu começo nessa vida, outra um pouco melhor, e daqui a 10 vidas eu vou ser um grande pianista. É assim. Olhar mais com essa visão de eternidade. Porque se ficarmos uma visão muito imediatista, muito somente dessa vida, muitas coisas a gente não entende, e por não entender, passa a não perdoar o outro, né? A julgar, a culpar o outro. Mas se você souber de toda uma história, você passa a, puxa vida, entendi, por que ele é assim, por que vai ficar assim, né? E por que eu sou assim com ele? Né? Esse negócio de não lembrar das coisas, os monges falam que é até um certo ponto. Quando você chega num grau espiritual em que todas as lembranças não vai te afetar, né? Pelo contrário, você vai entender plenamente, vem a lembrança. Mas até então, se não lembrar, é porque ainda a gente não tem condições de digerir todas essas lembranças, né? Vai ocasionar separações, né? Pai brigando com o filho brigando com os pais, pois as lembranças não é relevante nessa vida, sim a vida nova. Então, porque muita gente fala, puxa, eu sofro de uma coisa que eu não sei que eu fiz. Isso eu escutei muitas vezes já. Eu sofro desse jeito, mas eu não lembro de tudo. Isso eu não acho justo. Né? Não acho justo. Mas é melhor do que lembrar. Né? E aí dá esperança, dá otimismo de querer melhorar. Muitas coisas, se lembrar mesmo, vai ser difícil. Quando a gente fala em justiça, muitas vezes aqui, já falei que o reverendo nos ensinou que muitas coisas são cópias do mundo espiritual. E a justiça brasileira, ou justiça mundial, uma certa forma, é uma cópia. Né? Então, uma pessoa mata alguém. Né? No que mata alguém, muitos países também é forca, ou pena de morte, então é dente por dente. Né? O que faz aqui, você penaliza do mesmo grau. Né? Já no Brasil, penaliza bem menos. Há um abrandamento muito grande com a justiça. Né? Então, a pessoa vem, fica 20 anos preso, ou 15 anos preso, né? Mas não deixa de ter a vida sua prejudicada, a sua vida inteira já comprometida com o sofrimento. Então, tudo isso faz a gente entender que há um abrandamento com as nossas máculas. Né? Por exemplo, na China, eu não sabia, um amigo chinês me falou, que lá na China, se você rouba R$10, é uma pena. Se você rouba 1.000, é outra pena. Se você rouba 100 mil, é outra pena. E se rouba 1 milhão, já é forca. Quer dizer, alguma coisa assim, existe um atabelamento pelo valor. E aqui no Brasil não, tanto faz um ladrão de manteiga ou ladrão de colarinho branco, que roubam milhões ou bilhões, né? E aí, porque você parar para pensar, ser bastante racional, se uma pessoa, um político, rouba 100 milhões, o que 100 milhões faria de bom para as pessoas? Quantas vidas salvaria? Quantas coisas boas
faria para o destino de uma criança, destino de um jovem. Quantas coisas pode ser feito? Então, pela privação desse dinheiro no governo, tantas pessoas foram prejudicadas. Então, vamos somar. Quantos anos vai dar de sentença para esse político? Né? Aí você imagina uma pessoa como Hitler, uma pessoa como Stalin, que matou na cifra de milhões. Se cada vida que ele vive, ele tem que pagar uma vida só de uma pessoa que ele fez mal e matou, então quantas vidas são? Né, se são milhões. Quer dizer, é incalculável a dívida. Mas esse abrandamento espiritual existe no mundo espiritual. Basta você ter a humildade, o pedido de perdão a Deus, né, e ser útil a Ele. Né. O principal é esse, fazer parte da vida de Deus. Então, eu acho que esse é o maior trunfo, né, da messiânica. Por ele precisar de vocês, nos dá um bônus infinitos. Né? Faz com que a gente trabalhe, além de ser na alegria, né, estar fazendo o bem para as pessoas, estar fazendo o bem para o futuro da humanidade, ao mesmo tempo eliminando nossas máculas. Né? Porque é a mácula que faz a gente ficar infeliz. É a mácula que faz a gente não enxergar o sol. Aquele tempo fechado, o tempo escuro, é devido às nuvens. Então, nada melhor do que eliminar essas nuvens. E o jeito melhor para eliminar as nuvens é na dedicação, pois o outro jeito é o sofrimento. Então, vamos deixar o sofrimento de lado, né? E entrar nessa da dedicação. Porque hoje existem muitos jeitos e as pessoas acabam falando que Deus está em tudo, não é errado. Né? Eu estou em casa, Deus está em casa. Quer dizer, Deus está em tudo. Mas esse momento especial de um culto mensal, de uma cerimônia de ancestral, em que todos vêm e oram e agradecem. O clima espiritual que gera, a luz especial que gera. Né? Então é uma coisa boa que traz outra coisa melhor ainda. Nessa própria união das almas, faz com que as nossas orações mude algo do mundo, mude o destino do mundo. Né? Um pouco que seja. Então, para esse ano que está terminando, né, a última cerimônia de ancestral, e para a cerimônia que vem agora, do nascimento do nosso mestre, né? Fazer desse dia um marco, fazer desse dia o nosso Natal, né? Dia 23, natalício de Meishu Sama, já vir essa semana inteira com esse espírito de dedicação, com esse espírito de preparação para o grande dia, né? E para esse dia a gente vir a agradecer, né? Claro que missão vai dar em dobro para vocês, mas não pedir nada, e sim vir agradecer. Né? E aí a gente poder estar todo mundo junto, né, e confraternizar esse maravilhoso ensinamento, esse maravilhoso jeito de viver novo da Era do Dia. Tá? Muito obrigado pela presença de todos.